rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, trilhando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Com muito louvor. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Nossa, estou muito contente de ver agora aqui o Marcos. Bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. Todos vocês visitantes, sejam muito bem-vindos. E só para lembrar, essa igreja pode ser sua se você quiser. E a igreja também, né? Deus seja louvado por
por essa noite. Todo mundo muito bem-vindo à casa do Senhor. E desde que esse momento começou, desde que o culto começou, eu estava ali já assim, me derretendo, um sentimento de muita gratidão a Deus. Essa semana foi uma semana muito especial para mim, de relembrar de coisas bem preciosas que o Senhor tem feito na minha vida. E esse cântico, né, que a Ju encerrou aqui para a gente, período de louvor, fazia muito tempo que eu não ouvia, e é tão legal, porque ele lembra a gente, né, feitos grandiosos do Senhor. E Deus, o nosso Deus, ele é tremendo em tudo que ele faz. E a palavra de Deus, ela tem relatos fantásticos dos feitos do Senhor. E ela mostra para a gente que Deus, ele tem feito história através de pessoas. E pessoas de tudo quanto é tipo, pessoas de tudo quanto é jeito, inclusive de pessoas improváveis, pessoas que ninguém dava nada por elas quando pensa que não são grandes homens e guerreiros de Deus. Deus, ele é assim, a natureza e o caráter dele, isso faz parte dele, ele transforma, ele é transformador. E é muito legal quando a gente olha para os exemplos de pessoas improváveis que a Bíblia apresenta para a gente. São tantos. Olha, por exemplo, Abraão, hoje é conhecido como o pai da fé. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou me ouvindo muito bem. Se eu estiver gritando, é só você falar. Abraão, por exemplo, hoje ele é conhecido como o pai da fé, mas o cara, ele foi tirado de uma terra de pagãos. A sua família era oriunda do paganismo, e o pessoal adorava a lua, tinha a lua como Deus. E hoje ele é conhecido como o pai da fé. E Deus o convocou para uma grande obra, para um grande feito. Quem fala? Se for comparar, sabe? Só Deus, só o poder de Deus mesmo para fazer uma coisa dessas. Quando a gente olha para Moisés, gente, é maravilhoso. Se você puder, mergulhe lá em Êxodos. No início, capítulo 2 e 3, vai falar sobre isso. Moisés, para começar, matou um homem. Matou um homem e escondeu, olha que inteligente, escondeu o corpo na areia. Fugiu. O cara tinha medo, era limitado. E Deus começou a perceber que algo de ouvir o clamor do povo de Israel, que sofria muito sobre a escravidão. E Deus estabeleceu um plano grandioso de redenção de toda uma nação forte que já havia se formado ali, Israel, no Egito. E Deus vai lá e chama esse camarada que estava fugido. Chama Moisés para uma grande obra. E hoje ele é conhecido como libertador do povo de Israel. Olha só o que Deus faz. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando Moisés nem acreditava nele mesmo mais. Se você for olhar lá no capítulo 3 do livro de Êxodos. Inseguro, tímido. Deus acreditava nele. E disse, eu basto na sua vida. Vamos, cara, eu tenho uma grande obra e eu conto com você. Moody, um grande evangelista, e ele fala que Moisés viveu 40 anos pensando que era alguém. Depois, ele viveu 40 anos descobrindo que não era ninguém. E depois, mais 40 anos aprendendo o que Deus pode fazer na vida de ninguém. E Deus faz. Quando a gente olha para pessoas como Gideão, gente, é maravilhoso. Está lá em Juízes. O povo de Israel sofrendo sobre um grande juízo, estavam sofrendo muito sobre a opressão dos midianitas. Suas colheitas eram todas roubadas pelos midianitas. Eles viviam escondidos em covas, eles viviam escondidos em cavernas, eram seguidos pelas montanhas. O povo não tinha o que comer, porque os midianitas tiravam a comida deles para eles ficarem fracos e não poderem fazer um contra-ataque. E aí está lá, um camarada chamado Gideão, preparando alimento para esconder, porque não tinha o que fazer, eles tinham que preparar o alimento e esconder para poder se alimentar, com medo do inimigo, e de repente chega o Senhor diante dele como anjo, e o chama de um homem valente,
É impressionante o que a palavra de Deus diz. O Senhor é contigo, homem valente. Eu acho que Gideão fez assim, né? Que eu? Onde? Homem valente aqui. E Deus o chama e o convoca também para uma grande obra. E se você for olhar a história, meu irmão, foi grande mesmo. Ele não chegou como um homem corajoso diante de Deus, mas Deus fez dele um homem muito corajoso e um grande líder. Deus faz isso na vida de pessoas. Deus tem feito história com pessoas improváveis, pessoas que ninguém podia imaginar. Se a gente olhar lá no livro de 2 Samuel, a gente vê a história dos valentes de Davi. Ai, como eu amo. Homens que ninguém dava nada por eles, endividados, frustrados. Alguns dizem que eram conhecidos como a escória da sociedade. E se juntaram ali com Davi e foram leais, e foram bravos. A palavra de Deus diz que eles eram tão valentes que ele tinha um rosto como a face deles eram como de leão. E é legal quando a palavra de Deus fala sobre alguns, bem de forma específica, que eles lutavam tanto que a espada ficava pegada à própria mão. Com apenas uma lança, ele matou 800 caras. Eles iam para lugares onde ninguém queria ir, eles estavam lá para defender. E Deus fez grandes feitos através da vida daqueles valentes. Eles eram de fato valentes. O próprio Davi, né? Quando a gente olha também outro improvável aí, de pastor de ovelhas a um grande líder militar, a rei, não é mesmo? Nem o pai dele, eu acho, dava nada por ele, porque quando Samuel foi lá ungir, ele estava lá pastoreando as ovelhas, vinha aqui ungir um dos seus filhos como rei, e o pai chamou todo mundo, chamou os fortes, chamou os grandão, saradão, e Davi lá, né? A gente tem um irmão aqui no nosso meio, que ele é conhecido como Davi. Algumas pessoas chamam ele de Davi. Pode ficar de pé, por favor? Olha que homem lindo, gente. Lá da Jocum. Né? Esses dias no ônibus, não sei quem, né? Falou para ele, nossa, você parece tanto com Davi. E aí, por causa da estatura, o Davi ficou para trás. Porque era improvável que Deus pudesse chamá-lo para ser rei por causa do seu tamanho. Mas era para ele a unção. E ele foi um grande líder. Ele foi um grande líder, um grande rei. A palavra de Deus diz que ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus para Israel naquele tempo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, os discípulos, quem eram os discípulos? Um bando de improváveis, não é mesmo? Uns não muito iletrados, outros rude, outros do pavio curto, temperamentais. E Jesus fez história com eles. Fez história com eles. Eu e você estamos aqui hoje porque Deus tem feito história através de pessoas improváveis. E o bacana nessa noite é a gente reconhecer que Deus não muda. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus, poderoso para resgatar qualquer pessoa, de qualquer lugar, e mudar qualquer história, e fazer com que qualquer coisa convirja para a sua glória. Ele continua o mesmo Deus. Eu tenho certeza que tem um bando de improvável aqui também nessa noite. Porque eu sou uma. Eu sou uma. Eu não tinha nada para estar com vocês aqui nessa noite. Sabe o que é nada? Nada. Vim de uma família bem complicada, bem desestruturada. O Max talvez lembre um pouquinho, né, de como que eu cheguei lá na Betel. Piradinha, né? Tadinha da Ana. Ninguém dava nada por ela. Nem eu dava. Era triste demais a situação. Infelizmente, cresci dentro de um ambiente de violência doméstica muito forte, muito presente, por conta do álcool. Meu pai era um alcoólatra. E infelizmente, o álcool ele era presente na nossa família, na nossa história.
Minha mãe era uma senhora, uma mulher os dois, né? Meus pais muito trabalhadores, minha mãe sempre muito dedicada, meu pai muito trabalhador, muito guerreiro. Mas ele era um homem muito rude, ele era um homem muito seco, muito rude, e infelizmente o álcool só acentuava essas debilidades dele. Meu pai era um homem triste, e ele bebia para ficar feliz. Sabe, quando a gente bebe e começa a dar uma onda, aí a gente começa a ficar felizinho, assim. Meu pai bebia para ficar assim, só que ele não dava conta. O primeiro copo não era o suficiente, e ele ia bebendo, e era muito constrangedor, porque houve muitos momentos que eu e minhas irmãs íamos pegar o meu pai no bar de noite, o bar fechando, 10, 11 horas da noite durante a semana, e meu pai todo sujo, ele era operador de máquinas, e ele chegava do trabalho todo, e ele se amarrava a andar naquele estilo, sabe? De chapéu cheio de graxa para trás, de botina, de jeans, todo preto de graxa. Ia lá para o boteco encher a cara e tadinho. Dava 10, 11 horas da noite, o pai não chegava em casa, íamos lá pegar ele. Eu era bem pequena, e eu me lembro de sentir bem pesado o peso do meu pai nos ombros, porque precisava carregá-lo, porque ele não conseguia ir para casa por si, extremamente dominado pelo álcool. E isso, todo o dinheiro do salário dele também ia embora, e as coisas em casa começaram a ficar muito difíceis por conta dessa relação do meu pai com o álcool. E desde muito cedo também eu comecei a beber, e aí o álcool começou a fazer parte da minha vida também. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu já era uma alcoólatra e uma fumante, eu já era viciada também no cigarro. E a nossa família foi se diluindo, foi ficando muito mais assim desconfigurada por conta desses problemas. Ao ponto da gente pedir a Deus todos os dias pela separação dos nossos pais, porque ele começava a agredir muito a minha mãe e a nós também. E ele começava a bater na gente, às vezes por conta de nada. Para vocês terem uma ideia, um dia nós perdemos a tampa da caneta Bic dele, eu e minha irmã mais velha. E ele colocou a gente para dormir fora de casa. Nós tínhamos o quê? Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E a minha irmã mais velha tinha 9 a fazer 10. Primeiro bateu bastante na gente, colocou a gente para dormir na rua, porque a tampa da caneta dele tinha perdido. E aí as coisas começaram a ficar graves, ficar bem tensas mesmo. E ele começou a não conseguir colocar limite na ira, na raiva que ele sentia, nos problemas que ele tinha, ele explodia com a gente em casa. E, por exemplo, quando ele ia disciplinar a gente, ele não media o que ele podia usar ou não. Minha irmã, uma vez, minha irmã mais velha, sofreu uma disciplina dele, e a disciplina foi a seguinte: ela tinha medo de ratos. E, quando nós éramos pequenas, nós morávamos em um lugar que, em uma certa distância da nossa casa, passava ratos. E eu não me lembro do que minha irmã fez, mas o meu pai amarrou ela sobre uma mesa, deixou ela amarrada numa mesa, com os ratos passando em cima dela, e ele ainda torceu a língua dela com um alicate. E esse tipo de coisa, esse tipo de tortura começou a me fazer muito mal. Começou a me agredir, me atingir de alguma forma, não só a mim, mas toda a minha família, né? E eu comecei também a me tornar, né, uma pessoa um pouco violenta. E depois que os meus pais se separaram, também a gente ficou, né, ai, que bom, a separação, agora a gente está livre dele. Mas as coisas não ficaram mais fáceis, porque nós começamos a passar muitas necessidades, nós nos separamos, mas fomos nós quem saímos de casa, o meu pai colocou a gente para fora de casa, e aquele ódio, aquela coisa ruim, chata no meu coração, ela só ia crescendo. Ela só ia crescendo. E eu comecei a me sentir uma pessoa muito vazia, sabe? Muito vazia de... Eu não tinha paz.
porque tudo que acontecia, né, para mim, eu, de alguma forma, remetia ao meu pai. Era um ódio que não controlava. Então, se a gente tem esse sentimento no coração, fica difícil da gente se abrir para as coisas boas e ver também o lado bom da vida, né? E depois que os meus pais se separaram, minha mãe conheceu um camarada. Eu vou fazer o possível para encurtar a história, porque é muita coisa e a gente não tem tempo. Minha mãe conheceu um homem, e esse homem, ele não prestava, e eu conseguia ver isso, eu era a única na casa que conseguia ver isso. E esse homem, ele começava a fazer coisas muito ruins com a gente, com a minha irmã caçula, principalmente. E eu falava com a minha mãe não acreditava, até que chegou o ponto que esse homem engravidou a minha irmã. E aí a coisa ficou mais difícil para mim, e eu fiquei muito perturbada, porque era uma ira muito grande que vinha, todas as vezes que eu pensava, eu não dava conta, sabe? Eu não dava conta com esse tipo de prática, de atitude. E fui mesmo seguir a vida que eu achava que eu queria, que eu podia seguir. E me dei muito bem no mundo, com muito álcool e com muita droga também. E ia para os rocks, né? Você sabe que capixaba, ele pode ir para o forró, mas ele vai para os rock, né? E eu ia para os rock, mas era para os rock mesmo, era metal. E nós fazíamos, assim, eventos, fazia de tudo. Eu criava várias oportunidades para não estar em casa, para não enfrentar de perto aqueles problemas. E comecei a passar a maior parte do meu tempo na rua com outras pessoas, criava um ambiente que eu pudesse me sentir bem. Antigamente tinha uma festa em Campo Grande, não sei quantos de vocês lembram, não sei quantos de vocês são desse tempo. Uma festa em Campo Grande. E tinha, tipo, shows de banda, às vezes trio, Carnajoão, alguma coisa, eu não lembro o nome. E, gente, eu lembro que eu não tinha limite, eu comecei a não ter limites para fazer algumas coisas, né? E eu lembro que eu fumava tanta maconha, que os meus amigos, eles usavam o meu corpo para me empurrar na multidão assim, porque eu estava tão grogue, tão estranha, tão estragada, que as pessoas olhavam para mim e abriam caminho para eu ir passando, né? Porque a Expedito Garcia ficava fechada de pessoas, e eles me colocavam na frente e eu me segurando para ir abrindo caminho para eles passarem no meio da multidão comigo. E começava a pagar mico também, né? Indo para as festas, bebendo, caindo, saindo carregada. E quando eu penso que não, eu estava repetindo a história do meu pai. Eu saía carregada das festas, eu saía... Teve uma vez que eu paguei um mico tão grande, gente. Fui para a festa de uma pessoa, entrei como penetra e fiquei tão bêbada que eu caí no banheiro e quebrei o boxe. A gente teve que sair correndo da festa. Eu não conseguia sair correndo porque eu estava muito bêbada. E esse tipo de coisa vergonhosa e começou a fazer parte da minha vida, ser parte dos meus finais de semana. E as coisas foram piorando, era um vazio que tomava conta de mim, um vazio tão grande. E eu fazia de tudo, eu conversava com pessoas, eu tentava ler bons livros e nada resolvia. Não tinha paz, eu não conseguia conversar com meu pai, não conseguia conversar com a minha mãe, não conseguia me relacionar bem com as minhas irmãs. Estava tudo estragado. Estava tudo ruim, tudo estragado. E veio a depressão. E foi bem interessante, porque em um carnaval, março de 98, em 98 o carnaval foi no mês de março, eu estava em fase bem depressiva mesmo. E eu lembro de ter ido para o carnaval sozinha e com a passagem só de ida, não tinha dinheiro nenhum. Mas eu não podia ficar em casa, não tinha com quem me relacionar. E nem os meus amigos estavam mais nesse carnaval, porque foi tão interessante. Nessa fase, foi uma fase que Deus, ele resgatou a minha geração.
Eu lembro de ter um grupo de umas 20, 30 pessoas, né, amigos de rock, de ir atrás das bandas, de passar a noite juntos. E cada ano que passava tinha menos, o grupo estava menor. E nesse ano, em março de 98, eu estava indo sozinha, porque a maioria deles estavam em retiro espiritual. O Senhor havia resgatado a vida deles já. E foi lindo quando eu passei pela orla de Jacaraípe, indo atrás do bloco das ratazanas, né? Havia um movimento muito bacana na praia, chamado Esquadrão Resgate. E era um grupo de crentes, pessoas que amavam o Senhor, que resolveram ir para a praia, pregar o Evangelho de Deus. E havia alguns amigos meus que eram do rock que estavam lá fazendo parte desse esquadrão. E eu lembro de ter passado por ali e a presença de Deus era tão forte naquela praia, tão forte naquele lugar, que eu não conseguia andar, eu só sabia chorar. E algo muito forte veio de encontro a mim na praia. E dois desses meus amigos vieram para mim, um chegou depois do outro e perguntou, o que está acontecendo com ela? E ele falou, não é nada não, fica tranquilo, Deus está falando com ela. Eu nem sabia que negócio era esse de Deus falar com a gente, mas alguma coisa, alguma experiência bem interessante eu estava vivendo ali. E realmente o Senhor me visitou naquela noite. E Ele abriu os meus olhos para a vida naquela noite. Eu continuei na festa, continuei no carnaval, mas quando eu saí dali, os meus olhos estavam abertos. E eu estava olhando para o mundo pela primeira vez com os olhos de Deus. E eu conseguia enxergar toda a podridão que havia naquele espaço. Eu só via brigas, eu só via mulher traindo o esposo, eu só via roubos, eu só via essas coisas. E fiquei lá, não tinha dinheiro para voltar para casa, procurei uma amiga, achei, consegui a passagem, e voltei para casa, e naquela noite em diante eu percebi que algo de muito interessante, algo diferente havia acontecido comigo, gente. E 2 meses depois, bem 2 meses depois, eu comecei a não resistir mais à pressão do amor de Deus na minha vida. Eu não ia para a igreja, eu resistia muito, eu tinha raiva de crente. Todo maluquete aí da vida tem raiva de crente, né? Não sei por quê. Mas eu não dava conta, né? Aqueles crentes chegavam para mim falando, entregando folhetinho. Tinha umas irmãs lá, a vizinha da minha amiga Leia, que a gente ia fazer rock na casa da minha amiga Leia, e a vizinha dela era crente, sabe? Aquela mulher da oração mesmo, aquela tia do coquinho assim. Não que quem não usa coquinho não seja crente de oração, mas vocês estão ligados, né? A mulher orava mesmo. E ela olhava assim para mim, ela me tratava com tanto amor, sabe? Ela nunca falava, nunca apontava nada, assim, nunca olhou para mim e me tratou com indiferença por conta de eu ser quem eu era. E aquela mulher, o nome dela era Maria Rosa. Como eu queria achar a Maria Rosa e dar um abraço nela e agradecê-la pelas orações dela para a minha vida. E ela começava a orar por mim, pela Leia, mas eu não tinha, sabe, aquela luta interior, e até que chegou e não dá, eu tenho que ir. E eu resolvi que eu tinha que ir para uma igreja, que fizesse apelo, aquele desespero, não, eu tenho que aceitar Jesus, alguém tem que perguntar para mim se eu quero aceitar Jesus, porque eu não sabia como que era esse negócio, né? Eu só via gente na igreja de vez em quando, eu fiz algumas visitas com algumas amigas, assim, e eu via o pessoal fazendo apelo, e eu ficava, mas gente, por que ninguém faz apelo para mim? Ninguém fazia, eu ia na igreja do lado, ninguém fazia apelo, eu ia na igreja da rua da frente, ninguém fazia apelo. Aí um dia eu estava pilhada, não conseguia, sabe, me concentrar. Era quarta-feira, fui para o culto na igreja, Betel, lá em Porto Canoa. Era o casamento da intercessora lá, Maria, não lembro o nome dela. Uma senhora, cara, estava casando, ela uma senhora mesmo, né?
E, ó, tem esperança para mim. Aí ela... Aí ela estava... Era o casamento da intercessora, né? Que também orava por mim, que era amiga da Maria Rosa. E eu cheguei lá toda estragada, com a calça toda rasgada, cabelo desse tamanho, casamento da mulher, todo mundo arrumadinho. Falei, poxa vida, ninguém vai fazer apelo para mim. Ninguém. E aquela coisa me consumia. Aí eu fui no domingo. Eu queria. Porque, gente, não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir, não dava para recorrer na família, não dava para recorrer nos amigos, porque a gente conversava, trocava ideia, altos papos, mas não era o suficiente, era um vazio que me perturbava, que me consumia. Eu falei, eu tenho que tentar esse negócio de igreja, isso tem que dar certo de alguma forma, gente, não é possível. Todo mundo fala que dá certo, tem que dar certo comigo esse negócio. Aí eu fui no domingo. Aí, graças a Deus, eu cheguei lá, tinha um pastor, o nome dele era Jackson, gente boa, evangelista. E o cara era, sabe, aquele cara assim do povão mesmo, da galera. Ele pregou e ele fez o apelo. Quando ele fez o apelo, gente, eu fui e eu levantei a mão. Ai, gente, foi o melhor dia da minha vida, sabe? Foi o melhor dia da minha vida, sabe? Correntes foram quebradas na minha vida naquele dia. Deus é muito bom. E naquele dia, o processo de transformação dele ficou mais intenso na minha vida. Às vezes, tudo que Deus precisa é que você levanta a sua mão, sabe? Se você não tem força para levantar a mão, levanta a ponta do dedo, um minguinho, mas levanta. Porque isso é o suficiente para Ele fazer um milagre. Porque Deus usa pessoas improváveis. E é por isso que eu falo que eu não tinha de nada para estar aqui com vocês hoje. Não tinha de nada. E naquele dia começou uma história muito bacana com o meu Senhor Jesus. E Ele começou a me cercar de pessoas. Ele colocou pessoas... minha família estava toda estragada. Minha família não dava conta de mim, nem eu deles. Mas o Senhor Jesus me deu uma família tão grande, que está espalhada por toda a terra. Hoje eu tenho casa em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação que eu quiser ir, eu posso ficar. Eu tenho uma cama e uma casa que vai me acolher. Jesus faz essas coisas, sabe? Ele fez no passado, Ele fez no Novo Testamento, Ele está fazendo hoje, Ele está chamando gente improvável. Gente que ninguém dá nada por eles, que a sociedade olha assim, isso aí é um caso perdido. Não é um caso perdido para Deus. Sabe, esse Deus que a gente está falando aqui, esse Jesus que veio e que morreu numa cruz e que ressuscitou, Ele é vivo e Ele pode mudar a história de pessoas, seja lá qual for. Seja lá qual for, o meu Deus faz. E Ele está fazendo ainda. Eu amo evangelizar. E eu amo evangelizar para as massas, para o povão. Eu gosto de ir onde as pessoas normalmente não costumam ir, não gostam de ir. E é interessante porque minha história com Ele começou assim, num carnaval. E Deus me deu a oportunidade de ter o meu pai, anos atrás, comigo, no impacto de carnaval, orando comigo, cara. Sabe? Foi maravilhoso, em Guriri, alguns anos atrás. Eu sou péssima com datas. Tudo que é exatas, eu tenho um certo problema. Ninguém é perfeito, né? E eu lembro de um certo momento no impacto, na intercessão, pau comendo, Deus falando, o povo orando para a gente ir para a rua à noite, evangelizar. E o meu pai vai orar com a gente. Aquela mesma mão calejada que tirava sangue de mim, surrando o meu rosto, com aquele anel de plaquê, estava segurando a minha mão, orando comigo, por mim. Deus faz.
Deus faz essas coisas. Depois ele sumiu, porque meu pai é meio, né, ele é meio doidinho assim. Ele sumiu do mapa, ninguém sabe por onde ele estava. 3 semanas atrás, meu telefone toca com DDD de 65, eu não sabia de onde era. Falei, vou atender, né? Vai que é da cadeia. Aí mandaram, não, porque não é, vocês sabem, né? Cadeia, vocês estão ligados, né? Aí mandaram um torpedo. Aqui é Vavá. Eu falei, meu Deus, sei lá quem é Vavá, 65. Deixei passar. Aí estou lá em Campo Grande, aquele lugar terrível, aquele vucu-vucu, cheio de gente, me chamando no WhatsApp, ligando, 65. Eu falei, gente, o que é isso? Aí me ligou no vivo mesmo, aí eu atendi. Aí uma mulher falou, peraí que eu vou passar para ele. Eu falei, mas gente, para ele quem? Aí eu ouvi a voz, era meu pai. Oi, Andrinha, minha filha, aqui é seu pai. Eu falei, pai? Eu nem lembrava quase, né, que eu tinha pai, porque tantos anos ele tinha sumido. E ele começou a se desculpar pelo tempo que tinha ficado longe, estava tentando contato, não conseguia. Falou que ora por nós, por mim, por minhas irmãs, toda noite, começou a pregar para mim. Falei, pai, eu estou na presença, relaxa, está tudo bem, sou crente, estou firme no Senhor, vamos falar de outras coisas. Não precisa mais pregar para mim. Que bom que o senhor está vivo, pai. E ele está vindo agora, no final do ano, visitar a gente. Vai sair lá de Rondônia e está vindo aqui nos visitar, quer ter um tempo com a gente. Não sei o que Deus vai fazer nesse tempo. Mas o que eu sei é que Deus já está fazendo, sabe? Porque Deus faz. Porque Deus faz. E aí, minha gente, a história ela é longa e a gente precisa cortar ela aqui para dar continuidade a esse tempo maravilhoso. Eu não sei você, mas eu estou sendo ministrada pela presença de Deus desde que eu cheguei nesse lugar. Desde que eu cheguei nesse lugar. Sabe por quê? Porque Ele está aqui, cara. O nosso Deus vivo está aqui. O Deus que faz, o Deus que muda, o Deus que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus faz isso. Eu pertencia às trevas. Eu acho tão legal quando 1 Pedro, né, fala 1:9 lá, que vocês não eram povo, mas agora sois. Eu me encontro tanto nessa passagem. Eu não era ninguém, eu não era povo, eu não sabia quem eu era, eu não tinha uma identidade, eu era frustrada, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha perspectiva de futuro. Se eu fosse ouvir as palavras que o meu pai tinha falado para mim, nem viva eu estaria mais, gente. É sem exagero, diante de Deus. Diante de Deus. Mas Ele, Jesus, veio, sabe? Veio com força sobre a minha vida, sobre a minha história. E Ele tem me mudado dia a dia. Ele tem me dado um novo nome. Ele me deu um novo nome. Ele me deu uma família. Ele me deu uma identidade. Ele me deu motivos para sorrir. Ele tirou aquela violência do meu coração, aquela coisa que me perseguia. Eu fazia tanto mal às pessoas. E eu ficava pior depois, né? Porque como que você vive em paz? Fazendo mal para o outro, meu. Não tem como viver em paz assim, não. E hoje eu não, sabe? Hoje eu tenho paz. Porque hoje eu aprendi a fazer o bem. Porque a palavra de Deus diz que Ele me chamou para as boas obras. Sabe? Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É para isso que a gente vive. E sobre esse lance de drogas, eu acho, né, eu não sei vocês, mas eu acho que na maioria das vezes as coisas
vem tudo de um lugar só. A gente não sabe quem a gente é, por algum motivo. E aí a gente procura, né? Ou a gente procura alguém, ou a gente procura um sentimento, ou a gente procura um objeto, a gente procura alguma coisa para tentar dar uma camuflada naquela coisa de não saber quem a gente é. E eu sou tão grata a Deus por ter vindo, sabe, na minha vida, de encontro a mim, naquele tempo, da minha vida, na história, porque as coisas estavam ficando muito complicadas. Maconha não estava sendo suficiente, veio a cocaína, aí eu era pobre, não tinha dinheiro para comprar droga, e a cocaína é mais caro, né? Aí eu comecei a apelar para cachaça com Valium. Até que um dia eu tive uma crise muito sinistra. E não tinha ninguém comigo naquela noite. E eu tive uma crise de convulsões numa madrugada muito forte, muito forte. E eu lembro de ter acordado toda roxa, toda machucada, as coisas no meu quarto tudo quebrado, eu estava muito machucada. E eu não sei o que seria da minha vida se o Senhor Jesus não tivesse vindo de encontro a mim, naquele tempo da minha vida. Eu não sei o que você passou, não sei qual que é a sua história, e talvez a gente, né, olhe para o passado e pensa nas mazelas que a gente viveu, e a gente se pergunta, poxa vida, onde que estava Deus, né, quando tudo isso acontecia comigo? Eu já fiz muito essa pergunta. Onde que estava Deus quando meu pai me prensou na parede aquele dia e batia em mim como se batia em um saco de pancada? Onde que estava Deus quando Ele me prendeu no banheiro e me amarrou com fio? Onde estava Deus quando Ele jogou a machadinha na minha cabeça? Onde estava Deus quando aquilo tudo aconteceu com a minha irmã e tantas outras coisas? E a resposta é simples. Deus sempre esteve no mesmo lugar, soberano e reinando sobre mim. Não era da vontade dele, né? Nunca é da vontade de Deus que a gente sofra tais coisas. Mas Ele é tão bom que Ele é capaz de usar todas essas coisas para a glória dEle. E eu sou quem eu sou hoje por conta dessas coisas que eu passei. E eu sou muito grata ao Senhor, porque talvez eu não teria condições de encarar o que eu encaro no dia a dia aí, se eu não tivesse passado pelo que eu passei. E quando a gente ama a Deus, Ele tem esse poder, sabe, de fazer com que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até as coisas mais inconvenientes, até as coisas mais chatas. E que a gente quer, né, que a gente, né, eu, Deus, nós, queremos mesmo nessa noite é que todos nós entendamos, possamos sair daqui entendendo que Deus, o nosso Deus, Ele muda a vida de pessoas. Ele tem poder para mudar. Ele tem poder para salvar. Não pelo que a gente faz, não é mérito nosso, é Ele que faz. Ele pode mudar a vida de pessoas. Ele tem feito história com vida de pessoas improváveis. E como vocês viram, eu sou mais uma. Eu sou mais uma improvável. Não tinha de nada para dar certo. Mas não é que deu? Porque Ele fez. Porque Ele faz. Porque Ele pode. Né? Igual a Pedro. Quando a gente olha para a vida de Pedro, né? Um dos discípulos do Senhor que é bem conhecido por seu temperamento forte, por sua inconstância. E Deus o chama de pedra, de rocha. Deus propõe para ele que ele seja uma pessoa firme e constante. Em um momento que ele está tão indeciso. E a gente vê nos evangelhos Pedro como uma pessoa tão irrequieta, com tantos conflitos, com tanta dificuldade de se manter focado.
E quando a gente olha para as suas cartas, ele é uma outra pessoa. Um homem transformado, centrado, cheio de paz, calmo, firme, cheio de graça. Deus fez dele um dos maiores líderes, se não o maior líder da igreja. Deus faz. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Nós existimos para ele, nós vivemos para ele. E isso explica o porquê. Por melhor que estejamos nessa vida, se ele não estiver no lugar que pertence a ele dentro de nós, nunca vai ser o suficiente. O vazio vai estar lá. As incertezas estarão lá. O sentimento de estar completo não é possível se ele não estiver no lugar que pertence a ele dentro de nós. Porque ele nos predestinou para ele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas ele veio e ele fez uma obra maravilhosa e suficiente na cruz, para que por sua graça, por meio do seu sacrifício, do seu amor, fôssemos salvos. Eu não sei o que passa pela sua cabeça, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a sua história. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele pode mudar. Ele pode fazer. Ele está fazendo história através de pessoas que ninguém dava nada por elas. Porque ele pode. E o desejo do meu coração é que você permita que ele faça na sua vida também. Levanta, não tem força para levantar a mão, não tem problema, levanta a pontinha do dedo. A graça dele é grande o suficiente para vir de encontro a esse dedo e te resgatar e te puxar, seja lá qual for o lamaçal que você vive. Porque ele pode. Ele tem força para isso. Amém? Como não ser grata, não é mesmo? A um Deus tão grandioso, a um Deus tão amoroso. Eu louvo o Senhor, que é digno de todo louvor mesmo, de toda adoração. Ele é digno de toda a minha obediência. Ele é digno de todos os passos que eu dou em direção a ele. Porque eu não merecia estar aqui hoje. E nem você. Biblicamente falando, a gente sabe, né? Que o que a gente merece é o inferno. Mas a graça dele permite que nós estejamos aqui reunidos no nome dele. E que você seja parte dessa família também. Que você seja parte desse grupo de irmãos que foram resgatados pela graça para viver com ele e fazer parte daquilo que ele está fazendo no mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa noite, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar agora, fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, na sua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque teoricamente era para a gente estar tão longe do Senhor, Deus. Mas por causa do seu amor, da sua graça, nós estamos aqui, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por isso, te agradeço porque o Senhor tem feito tantas coisas na vida de tantas pessoas, Deus, na história, no mundo, entre as nações. E aqui também, Deus. Obrigada porque o Senhor tem feito tanta coisa na minha vida, Senhor. E o Senhor ainda quer e deseja fazer tanta coisa na vida dos meus irmãos. Continua, Senhor. Continua movendo-se entre nós. Obrigada porque aquele que começou a boa obra, ele não para. Ele não para, ele há de completar. Obrigada, Senhor, porque o seu amor, o seu poder faz com que todas as coisas convirjam para a sua glória. Obrigada, Senhor.
Obrigada porque não importa o meu passado, não importa a minha história, Senhor, não importa. Nada disso importa para o Senhor. Obrigada porque o seu amor, ele é suficiente e ele cobre multidão de pecados. Te agradeço, Deus, porque o Senhor me libertou, o Senhor tem me curado e me transformado dia a dia, Senhor. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem me dado esperança. Obrigada, Senhor, porque eu não era povo, mas agora eu sou povo do Senhor, sim. E agora eu tenho um nome, tenho uma família, e eu sei quem eu sou, Senhor. E assim como o Senhor fez na vida daqueles valentes, Deus, famosos valentes de Davi, pessoas que ninguém dava nada por eles, Deus, que o Senhor faça na minha vida, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça na vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, amém, Deus.